não teve dificuldade alguma na primeira fase da Copa do Brasil, né? Goleada e muita chance desperdiçada. O que não faltam são novidades no Vasco nessa temporada. Mas tem também a admiração pelos mais antigos, principalmente quem já ocupa um lugar especial no coração dos vascaínos. Olha a galera vascaína gritando Nenê, Nenê. No fim do jogo, o Nenê fez questão de retribuir o carinho que veio das arquibancadas. No futuro, esse bebezinho que caiu no choro vai entender que ganhou de presente uma camisa usada numa noite especial. Mas daqui a pouco a gente conta melhor essa história, porque o Nenê começou a partida contra o Trem do Amapá no banco de reservas. Pro Vasco bastava um empate para se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil. Só que o time foi em busca da vitória o tempo todo. Foram 32 finalizações durante o jogo e só 4 foram parar no fundo das redes. Poderia ter feito mais sim, mas fez 4 gols, gerou um bom volume, gerou um bom número de oportunidades. As primeiras oportunidades apareceram logo no início. Jair e Pedro Raul não aproveitaram os cruzamentos na área. Defendeu o Redson na cabeçada de Pedro Raul. Até que aos 12 minutos, o atacante Eric Marcos, cria do clube de apenas 18 anos, invadiu a área, passou por 3 marcadores e chutou bonito. Gol! Um lindo gol de Eric Marcos! Sensação inexplicável pelo primeiro gol, pelo profissional. Muito feliz mesmo. Espero que seja o primeiro de muitos. Em mais uma tentativa de cabeça, Pedro Raul parou no goleiro. Grande defesa do Redson! Pedro Raul fez tudo certinho. E aos 28 minutos, após ótima jogada coletiva do Vasco, o centroavante guardou de peito. É! Do Vasco! O artilheiro marca em Brasília! Pedro Raul! Apesar do gol marcado, a noite não foi das melhores pro atacante, que perdeu pelo menos 7 chances claras. Claro que eu me cobro muito por desperdiçar as chances que eu tive hoje, mas eu prefiro ver que eu fiz mais um gol pelo Vasco. É o meio copo meio cheio e meio vazio. Se no primeiro tempo algumas das caras novas desse elenco foram decisivas, no segundo foi a vez de um velho conhecido escrever mais um lindo capítulo com a camisa do Vasco. Nenê entrou aos 11 minutos e precisou de apenas 4 minutos em campo para fazer essa pintura. 3-0. Gol! Aos 41 anos, o camisa 10 só tem contrato até abril com o Vasco. Tem vivido intensamente cada momento. E realmente é uma felicidade muito grande, né? Tá já próximo no final e tá ainda podendo contribuir, fazendo gols assim, da chapada do Nenê, que a gente fica brincando. Muito bonitos e realmente vai ficar guardado na minha memória aí hoje. Nos minutos finais, o Vasco reclamou de um pênalti não marcado, depois desse toque no braço. E ainda deu tempo para outra penalidade em cima do Jair, que dessa vez foi assinalada pelo árbitro. Pênalti marcado a favor do Vasco. O próprio Jair foi para a cobrança e fechou a goleada. 4-0. Gol! 1, 2, 3, 4. 4 Vasco, 0 pro Trem. Foi uma classificação tranquila, sem sustos, e que trouxe ainda mais motivos para o torcedor acreditar que com as promessas, as novidades e os ídolos, esse pode ser um ano bem diferente para o Vasco. Voltamos pro Pedro Raul. Pra você, ele ainda se firma, rapidinho. Ainda se firma. Joãozinho. Sim, porque o Vasco joga pro Pedro Raul. Muito bem, agora a gente vai botar os melhores momentos na tela, a gente pode falar com mais calma. Pode botar, Beto Rios, que eu sei que você tá ansioso, tá perturbando aqui no ponto. Vamos lá, Flavinho e João.
Dá para ser referência esse jogo contra o Trem, porque o time é muito abaixo da média. Vocês estão vendo um copo meio cheio ou um copo meio vazio? Eu acho que dá para ver das duas formas, GV. É claro que a gente não vai usar esse jogo contra o Trem como um jogo balizador para uma Série A, por exemplo, um jogo contra o Flamengo, contra o Botafogo, contra o Fluminense. A gente sabe das limitações técnicas do time do Trem, das limitações físicas do time do Trem, foi apenas o segundo jogo do Trem na temporada. Mas eu acho que tem coisas positivas sim pra gente tirar, como tudo na vida, né? Não é porque jogou contra um adversário muito mais frágil que não dá pra falar, isso aqui foi bom, isso aqui foi bom, isso dá pra melhorar. Eu gostei muito da forma com que o Vasco se mostrou dentro do jogo durante os 90 minutos. A gente viu quando estava 3-0 já na reta final, os jogadores reclamando, querendo pênalti, os jogadores se cobrando dentro de campo, querendo fazer mais gols, e a todo instante o Vasco jogando no campo de ataque, como deveria ter sido feito. E eu acho que o Barbieri, ele tem ótimos indícios para a temporada de 2023. Eu acho que os dois laterais, a gente falou aqui ontem, o Piton e o Pumita, cada vez mais adaptados ao estilo de jogo do Vasco, ao estilo de jogo do Barbieri. O Jair ontem, mais uma vez, mostrou que é um cara diferente e que muito provavelmente vai ser o equilíbrio desse time do Vasco. Quando ele vai bem, o time vai bem. Na zaga, o Léo, que o João já falou aqui também no programa, mais uma vez mostrou que tem um poder de criação muito grande. Se os meias não estiverem bem, pode ser ele esse cara que vai criar uma oportunidade de perigo para o Vasco. Então, eu acho que são muitos pontos positivos e... Óbvio, o Trem é muito pior do que o Vasco. Mas... É muito inferior, mas eu acho que vale... Esse gol do Nenê, brincadeira. Tem muita coisa pra gente falar, muita. Eu não sei se vai repetir os gols agora, acho que não, porque ainda tem umas 30 chances perdidas aí. E antes de eu chamar o Barbieri pra falar esse tanto de gol que o Vasco perdeu, Joãozinho, você fala aqui há algum tempo sobre o Léo, inclusive antes do Barbieri falar, e o Barbieri falou e daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês, sobre o Léo zagueiro, né? Antigamente ele é o Pelé, o Léo zagueiro. Sobre a questão tática, sobre a questão do posicionamento, sobre as valências dele. Eu lembro você falando que ele é o cara que vai ter o desafogo pelo lado esquerdo, porque jogou na lateral esquerda, então ele tem essa bola de 30, 40 metros vertical ou diagonal muito boa, que ia liberar o Piton para jogar um pouco mais, com o Jair, que vai fortalecer o lado... Tudo que o senhor falou nos últimos 3 semanas aconteceu ontem, mas parabéns. Obrigado, cara. O Léo realmente está se provando um dos melhores zagueiros do país. Muita gente me criticou. Ontem o Barbieri fez essa declaração e também tem muita gente criticando ele. Mas o poder que ele tem de quebrar linhas e ser um jogador criador no time do Vasco. Ele não é só um zagueiro. Ele faz muito bem a função dele defensiva, mas ele tem uma importância tática nesse esquema do Barbieri que é absurdo. Se você olhar os 2 primeiros gols, Javi, os 2 primeiros gols nascem dos pés dele. É a bola pifada, que o pessoal fala, bola pifada que chega no lateral e só o cara que jogou na lateral tem esse passe diferenciado. Nem todos os zagueiros têm. Ele consegue quebrar uma linha. Ele participa da maioria das jogadas perigosas de ataque do Vasco. E nós estamos falando de um zagueiro. Isso faz dele um zagueiro diferente no meio dos outros. Por isso o Barbieri falou que ele é o melhor zagueiro canhoto. Ainda tem muita gente fazendo piada, chacota, faz parte também. Chama aí o Barbieri falando isso. Fala assim, não sou eu que falo não, o Barbieri também, vai. Barbieri, fala aí você, porque eu já estou falando há um tempo. Para mim hoje, e eu falei isso pro Léo, não tenho problema de falar para fora, para mim o Léo hoje é o melhor zagueiro canhoto do Brasil disparado. Para mim ele é o melhor. Já tinha a impressão de que ele poderia ser, ou de que ele fosse. E a partir do momento que surgiu a possibilidade, tanto eu quanto o Abel, que também já havia trabalhado com ele no Fluminense, com ele como lateral, foi um nome que nos agradou muito. O fato dele querer vir muito para o Vasco teve um peso enorme. E ele é uma referência da equipe hoje, vem jogando muito bem, extremamente seguro defensivamente, é um zagueiro rápido, isso ajuda a uma equipe que quer propor e tem que jogar com a defesa mais avançada. Ele é capaz de fazer essas coberturas, tem bom passe, é alguém que ajuda na construção e ajuda na fase defensiva. A gente está muito feliz com ele. Muito bem, e inclusive você falou que dá para liberar um pouquinho o Piton, porque eu tenho o Jair ali cobrindo. O Piton ainda deu um passe para o Pedro Raul, que perdeu várias chances. E aí outra justiça que precisa ser feita aqui. Esse senhor aqui com esse bigode pintado de caju.
Tem 2, 3 semanas que você tá falando do Eric, o moleque é bom, mais uma joia do Vasco, mais uma cria do Vasco, aí teve uma galera criticando, tá maluco. Ontem ele não só jogou muito, ontem no outro jogo, como o domínio dele no primeiro gol, que o Léo dá uma chapuletada forte, que o zagueiro tem que dar passe forte mesmo. É melhor lá passar do que você curte o atacante interceptar. Aprendi isso na Bélgica, lá, dá passe forte, se vira para dominar.